A paz do Senhor a todos. Eu sou a missionária Cleici Silva. Para todos os que vão me ouvir, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Peço que você assista o link, é uma palavra do Senhor, que você compartilhe com aquele amigo, aquela amiga, aquele familiar que está precisando. Curta, me ajuda a levar a palavra do Senhor, seja um missionário diante do nosso Deus. E que possamos nós sermos juntamente abençoados, né? Que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Que todos possam aqui estar ouvindo, então, a palavra do Senhor, que se encontra em 2 Reis 4. São duas palavras maravilhosas. Aqui fala, então, 4:38. A morte que havia na panela é tirada. E voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozido para os discípulos dos profetas. E então saiu um moço ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo-a dela, encheu a sua capa de colossínticas. Voltou, cortou e em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam, depois deram de comer aos homens. E enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela. E o homem de Deus não puderam comer. Porém ele disse: trazem farinha. E ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Aqui fala então de farinha, de morte e de fé. Também logo a seguir, no 42, que diz: 20 pães satisfazem a 100 homens. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no teu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de dar? Punhar diante deles de 100 homens. Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma. Porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. E então lhe os pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Aqui nós temos muitas coisas maravilhosas, mas o que me chamou a atenção foi sobre a morte e a multiplicação. A primeira palavra diz-nos que de bom agrado o moço foi procurar algo para fazer, para comer, para dar o alimento àqueles que tinham fome. A intenção dele não foi trazer morte, trazer ervas daninhas, ervas perigosas, venenosas. A intenção dele foi obedecer, foi trazer então ali, fazer o cozido para aqueles que tinham fome. Não tinha muitas coisas como nos dias de hoje. Naquele tempo eram poucas as coisas que havia para ser comida. E então ele obedeceu e foi trazer aquelas, pelo que eu entendo aqui, foram como se fosse algumas frutinhas, algumas sementes, talvez. Mas eram silvestres, não eram conhecidas. Mas ele trouxe
a intenção dele foi boa. A intenção foi ele fazer e alimentar aqueles que tinham fome. Mas, infelizmente, não eram para ser comidas. Mas no meio daquele povo que estavam passando por aquela dificuldade, além da fome, ainda havia o veneno na fruta, na verdura, no legume, naquela cozido. No meio deles havia um homem de Deus, uma mulher de Deus, quem sabe também, né? Mas o único daquela época era o Eliseu. Temos aí outras profetisas na Bíblia, mas no momento falamos de Eliseu. Nos dias de hoje tem as Déboras, tem os Eliseus, tem homens e mulheres de Deus ainda, porque o Senhor está abençoando os seus remanescentes, aqueles que verdadeiramente querem fazer o certo. Ninguém pode mudar ninguém, ninguém pode fazer nada por ninguém, mas quando intercedemos a Deus, quando somos fiéis a Ele em falar aquilo que Ele declara a nós, então nós estamos em obediência ao Senhor e a palavra ela se realiza, ela se cumpre porque ela é fiel. Então a palavra de Deus não tem como contrariá-la, porque ela é a palavra, é a graça que está entre nós, é a boca de Deus. Ela nos diz que depois deram de comer aos homens, e enquanto comiam do cozido, exclamaram: morte na panela. Agora vamos trazer aqui para o dias de hoje. Será que nos dias de hoje teríamos alguém que tivessem verdadeiramente em obediência, verdadeiramente ouvindo a voz de Deus, que se encorajasse a fazer algo parecido com o que Eliseu fez? Mandar trazer algo para então ali misturar para que a morte saísse da panela? É algo para ser meditado, para ser pensado, analisado com muito carinho, muita atenção. E então ali o homem de Deus, ali ninguém pode comer, nem o homem de Deus não podia comer. Mas ele disse: trazei-me farinha. E deitou na panela e disse: agora tira e come. Então a farinha é o sinal da provisão, da providência de Deus. É o sinal que Deus está multiplicando, Deus está abençoando. Aonde não tem vida, Deus vai dar vida. Aonde a morte bateu na porta, Deus vai dar vida, vai dar cura. Essa pessoa que está sofrendo, que está passando tribulação, o inimigo tem procurado tirar a sua alegria, a sua felicidade. Com certeza o Senhor Jesus Cristo nesse dia irá entrar e tirar a morte da sua vida. Basta estar na obediência, pedindo ao Senhor, pedindo para Deus da vida. E logo abaixo nós vemos então que 20 pães sustentaram 100 homens. Homens têm fome, pão mata a fome. Mas quando tem muita fome, tem que ter muito pão. Então isso quer dizer que o pão, ele multiplicou muito, demais da conta. Às vezes nós olhamos para o pouquinho que nós estamos fazendo para o Senhor, muito pouquinho, quase nada. E nós achamos assim que é tão pouquinho, Senhor. Eu gostaria de fazer mais, mas eu estou com tão pouca força que eu não estou conseguindo. Mas o Senhor, Ele nos diz nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, independente do horário que vamos estar ouvindo essa mensagem, tudo o que importa é que vai ser o momento de Deus para nossas vidas, para a sua vida. Então o Senhor, Ele diz que é no teu pouco que eu multiplicarei e farei o muito acontecer. Se você só tem um abraço para dar para tua irmã que está em luta, que está na prova, dê o teu abraço e diga a ela no seu ouvido
Jesus te ama e Ele vai te ajudar, que eu tenho certeza que nesse momento vai acontecer a multiplicação do sobrenatural na vida dessa tua amiga, dessa tua parente, desse teu familiar. Se você só tem um bom dia para ofertar para o teu colega, oferta esse bom dia. Quantos saem do seu lar para trabalhar, nervoso, triste com os acontecimentos, aborrecido às vezes com algo que está acontecendo dentro do seu lar, e não tem conseguido superar porque existe ali uma guerra na mente, uma luta dentro da sua mente entre a voz de Deus e a voz do inimigo. E então ela sai às vezes muito angustiada para o trabalho, sem saber como vai ser o dia dela. Ela já saiu declarando que vai ser difícil aquele dia. E você chega e dá um bom dia em Deus, em Cristo Jesus. Essa pessoa vai sentir alegria, vai sentir lembrada, vai dizer, opa, alguém lembrou de mim. Então, quando Deus multiplica a nossa vida, Ele multiplica no pouco mesmo, não é no muito. E Ele ainda diz que se nós ser fiel no pouco, sobre o muito, Ele nos colocará. Por que não ser fiel a Deus para que Ele nos coloque sobre o muito? O muito quer dizer ter uma vida sociável agradável. Muitas das vezes nós não estamos lá perante as pessoas que nós gostamos, em comunhão com aqueles que estão à nossa volta. Mas nós estamos buscando no Senhor, nós estamos ali preparados para aquele momento, se nós estivermos ali, o acontecer de Deus chegar na nossa vida. Então, quando nós damos aquele pouco que o Senhor nos envia, nós estamos fazendo muito de Deus. Muitas das vezes, uma pequena oração, uma pequena palavra de consolo. Às vezes, só de você ouvir alguém que está triste, angustiado, você está multiplicando alguma coisa na vida dela de bom. Porque muitos sofrem porque não tem com quem se abrir, com quem falar, para quem dizer o que está precisando, o que está atormentando a sua vida. E então que nessa palavra fala sobre a morte que havia na panela. Mas a morte foi tirada. O mal foi repreendido, foi anulado e todos então ali comeram, se fartaram. Ficaram com certeza felizes contando o seu milagre. Aonde eles passaram, com certeza eles contaram esse milagre. Porque foi um milagre. E aqui então também, o pão que se multiplicou e comeram e ficaram felizes, satisfeitos para mais uma caminhada, mais uma jornada. E essas são as palavras que eu gostaria de deixar para nossa meditação nesse dia, para que nós venhamos pensar coisas boas. Não vamos ficar pensando que não temos nada a oferecer. Não vamos ficar pensando, mas o mundo está difícil. Não, está difícil, sim, está. Mas nós temos que fazer a diferença. É eu, é você, que temos que erguer a cabeça e lutar por aquilo que nós sabemos que é certo. Lutar para sermos contentes, felizes, para nós sermos realizados, ser abençoados, curados, pela presença desse Deus que é tão poderoso. Só de nós sair da nossa cama, acordar, abrir o olho, respirar esse ar puro, maravilhoso, já é uma vitória, já é uma benção. Quantos gostariam de respirar o ar puro e não podem? Precisam de um aparelho, precisam de algo para os ajudar. E nós temos gratuitamente, não pagamos nada para isso. E às vezes ainda murmuramos. Então vamos abrir sim a nossa boca, mas abrir para glorificar a Deus, agradecer a Deus por mais um dia de vida.
Agradecer a Deus por mais um momento com a família, com os filhos amados, com os netos, com aquela pessoa que está em nosso meio, que nós nos damos bem, com aquela pessoa que às vezes precisa de ajuda. Nós podemos ajudar. É como eu disse, muitas das vezes somente um bom dia ajuda a pessoa a se sentir feliz, se sentir lembrada e se sentir melhor. Então vamos estar ligados em Deus. Vamos estar aí buscando a presença do Senhor. Vamos estar aí crendo que a morte será repreendida. Que a morte não prevalecerá sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Que a vida de Deus chega. O renovo de Deus chegará. Que a alegria do Senhor e a nossa força estará no nosso meio, no nosso coração. E que nós seremos saciados com a presença desse Deus que é o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que criou todas as coisas para o nosso deleite, para a nossa alegria, para a nossa vivência, para tudo aquilo que nós precisamos. Então vamos lutar, vamos batalhar sim, mas antes de tudo isso, agradecer a Deus por essa oportunidade de poder adorar e glorificar o nome dEle. Que o Senhor Jesus fale mais ao nosso coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. E que a bênção saradora do nosso Deus se manifeste em nosso lar. Abra a porta da tua casa e diga: entra, Senhor Jesus. Entra e faça tudo novo no meu lar, tudo novo no meu casamento, tudo novo na vida dos meus filhos, tudo novo nesse trabalho que eu tenho, que está desgastoso, não está legal, mas o Senhor há de me dar um ânimo novo, uma confiança nova que eu vou conseguir. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite na presença do Senhor. Não importa o horário que você vai ouvir essa mensagem. O que importa é que Deus vai falar contigo. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.